São esses momentos que, se a gente pegar e entender que isso é espiritual, que isso é algo que veio para nos matar, e se a gente entender isso e correr para os braços de Jesus, é a hora que a nossa oração fica mais forte do que antes, a palavra de Deus fica mais viva dentro de nós, e a nossa fé vira uma fé inabalável. Você entra no processo de um jeito e sai mais forte do outro lado, com testemunho para contar, com experiências e vivências com Jesus, porque uma coisa é eu falar de Jesus, outra coisa é eu sofrer por Jesus, uma coisa é eu viver o Evangelho, outra coisa é eu estar disposto a morrer pela causa do Evangelho. Irmãos, isso cria raízes dentro de nós, que vão diretos para o ribeiro de Deus, e fortifica a nossa perna, fortifica a nossa vida espiritual, fortifica a nossa fé, e pode vir um vento que for, leva folha, leva fruto, mas não derruba a árvore que está plantada no ribeiro de Deus. O Espírito Santo me lembrou de Salmo, capítulo 1, que diz que o justo será como a árvore plantada junto ao ribeiro, cujas folhas não caem, e dá fruto ao seu tempo certo. Então tem coisas que vêm para nos abater, tem coisas que vêm para nos abafar, mas a gente consegue em Deus estrutura que você nem imaginava ter, estrutura espiritual, porque a Bíblia diz que Paulo disse assim: ainda que o meu homem exterior esteja corrompido, fraco, abatido, contudo o interior se renova dia após dia. O que Paulo está dizendo? Do lado de fora tem guerra, mas do lado de dentro tem estrutura. Do lado de fora tem perseguição, tem situações contrárias, tem coisa que eu não estou entendendo, tem coisa que eu não sei nem o porquê está acontecendo, mas do lado de dentro está intocável. Meu coração continua em Deus, minha mente continua no céu, e a minha fé continua inabalável na presença do Senhor. Aquilo que não conseguir te derrubar vai te deixar mais forte, se você colocar em prática aquilo que está escrito na palavra. E aí vem o capítulo 4. Irmãos, no capítulo 3, João o Espírito Santo está tratando da igreja, está usando João para tratar de assuntos da igreja. E é interessante que Deus sabe detalhadamente como está a condição de cada igreja. Já vou chegar no capítulo 4. E Deus sabe detalhadamente como está a situação de cada igreja, porque João viu no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem. Quem era? Era Jesus andando no meio dos 7 castiçais. E quem eram os 7 castiçais? As 7 igrejas da Ásia. Tinha a igreja que estava morta, mas Jesus estava andando no meio dos 7 castiçais. Tinha a igreja Esmirna que estava sendo perseguida, mas Jesus estava andando no meio dos 7 castiçais. Tinha a igreja que estava morna, a Laodiceia, mas Jesus estava andando no meio dos 7 castiçais. Irmãos, independente do que esteja acontecendo, a condição que você entrou aqui, fraco,
fraco, pode ter entrado aqui cabisbaixo, triste. Jesus não abandona a igreja no momento que ela mais precisa. Jesus não te abandona no teu momento de dor. Diz a Bíblia que ele passeia no meio, e não é do lado, não é do outro, é no meio, porque ele é o centro de todas as coisas. Capítulo 4, aí vem só tribulação, perseguição, ilha de Pátimos, trancado na ilha de Pátimos. Aí vem o capítulo 4, versículo 1 que a gente leu, estava escrito lá: e depois destas coisas. Irmãos, isso aqui para João foi um refrigério. Por quê? Porque ele está vendo um cenário de portas fechadas diante dele. Ele está vendo um cenário de perseguição, de caos. Só que está escrito no versículo de número 1: e depois destas coisas. Aleluia. Tem um depois destas coisas de Deus para a tua vida, porque nem tudo se resume em ilha de Pátimos, nem tudo se resume em dor na nossa vida. Calma, está escrito depois destas coisas, significa dizer que isso vai passar, que o momento difícil, o momento de tribulação, de sofrimento, de incerteza vai passar, e depois destas coisas você sairá do outro lado cantando o hino da vitória. Tem um depois de Deus para a tua vida nessa noite. Só faça como João, não pare, não se espante, não se desanime, porque tem um depois de Deus para a tua vida. Depois da luta, depois da perseguição, depois da prova, depois do desemprego, depois da incerteza, depois tem algo grande para acontecer na nossa vida. E depois você não é mais o mesmo. Depois do processo tu não será mais o mesmo. Depois do processo, Ana nunca mais foi a mesma depois de Penina. Aleluia, aleluia. Davi nunca mais foi o mesmo depois de Golias. Daniel nunca mais foi o mesmo depois da cova. São lições que você só aprende quando está passando.